Por que a minha dor não melhora? O que pode ser feito para mudar isso? Meu nome é Natália Valente, eu sou médica especialista no tratamento de dores crônicas e a minha missão é fazer com que você viva uma vida sem dor e com muito mais qualidade. Muitos pacientes chegam no consultório extremamente frustrados porque já tentaram muitas coisas ou estão realizando um tratamento, entretanto, não estão tendo nenhuma melhora. E olha, eu entendo demais isso, porque eu também já sofri com dores e eu sei como é difícil você conviver com essa dor por tanto tempo e não melhorar. A impressão que se tem é que a dor nunca vai melhorar, independente do que se faça. Isso é algo que eu costumo escutar muito. E nesse vídeo, então, a gente vai avaliar aí alguns cenários para poder verificar o que acontece que a dor não melhora. E depois de muito conversar com os pacientes, eu comecei a entender cada vez mais o que leva eles a pensarem que realmente não haverá melhora da dor. Um dos fatores é porque a maioria já foi em vários profissionais diferentes, já se consultou com vários médicos e costuma ouvir, inclusive, coisas diferentes de cada profissional, o que gera uma insegurança no seu diagnóstico e no tratamento que será implementado, né? Claro. Um outro fator, que é o principal, acredito eu, é porque dói há muito tempo. E quanto mais tempo de dor, mais essa sensação, esse estilo de vida vai se incorporando a você. E se torna realmente difícil de imaginar uma nova realidade. E um terceiro ponto é porque depois de tanto tempo, tentando tantos tratamentos, você acaba desanimando de tentar novas opções que são propostas. E quanto mais tempo você passa vivendo essa realidade, mais difícil é de imaginar algo diferente ou de imaginar que dessa vez será diferente. Agora, mesmo entendendo tudo isso, eu insisto sim de que é possível superar a dor. Porque eu já expliquei para você em outro vídeo de que a dor, ela existe no nosso corpo como um mecanismo de proteção. Então, não é algo que deve acontecer se não for para a proteção do nosso corpo. Ninguém nasceu para ficar sentindo dor o tempo inteiro, 24 horas por dia ou todo dia na semana, mesmo que seja por pouco tempo. E por que eu falo isso com tanta convicção? Porque cientificamente nós temos sim razões que nos fazem ver de forma concreta que sim, é possível viver sem dor. Existem tratamentos para serem realizados para cada tipo de dor. Por isso, a gente precisa fazer aquela anamnese detalhada, identificar a sua dor, diagnosticar a origem, tratá-la. Agora, não é só isso. Existem as medidas de redução e as medidas de prevenção. Que eu preciso que você olhe bem para mim agora e entenda que o processo de tratamento, ele é um processo que envolve a mim, como sua médica, e envolve você. Então, envolve o seu empenho em cumprir as orientações que são realizadas e, claro, dar um feedback. Eu também não espero que tudo que eu fale você consiga fazer ali certinho, daquele jeito. Mas você precisa me dar esse feedback, falar para mim quais são as suas dificuldades. Nós precisamos trabalhar com os fatores causais e perpetuantes da dor. O que são eles? São fatores que estão ali arraigados nos seus hábitos de vida, no seu cotidiano e que estão causando dor ou impedindo que você tenha uma melhora. E eu vou te falar uma coisa: se você chega com uma dor
de 20 anos de desenvolvimento, que dói o corpo todo, tem problema no ombro, tem problema no joelho, tem problema no quadril, tem problema na coluna, tem enxaqueca, tem fibromialgia associada. Isso é extremamente comum de acontecer no consultório. Mas quanto mais dores diferentes você tem, origens de dores diferentes. No caso, por exemplo, você tem uma síndrome miofascial associada a uma artrose, associada a uma enxaqueca, associado a uma alteração postural na coluna, associado a uma diferença aí de uma perna para outra, associado a uma fibromialgia. Quanto mais problemas você tem, mais empenho a gente vai precisar da sua parte, tá? Por quê? Você pode não melhorar 100%, mas você vai ter um alívio de algumas dessas dores. Isso não tem como não acontecer se você está fazendo o tratamento correto. Aí você me pergunta, o que é o tratamento correto? É só tomar os remédios que eu tô passando e ir lá no meu consultório 2 vezes por mês pra gente fazer as terapias? Não, não, não. Aí é onde vai entrar a sua parte. A gente vai falar disso mais na frente. Então, eu vou contar pra vocês uma história, que é a história da dona Kátia. Dona Kátia chegou com uma dor de mais ou menos 8 anos que já vinha incomodando ela. E nos últimos 3 anos é que piorou bastante. Ela tinha uma alteração no manguito rotador, uma tendinopatia do manguito rotador, que são os tendões aqui do ombro. Ela tinha artrose no quadril, artrose nos 2 joelhos e fasciite plantar, além do diagnóstico de fibromialgia que havia sido dado para ela anteriormente. Quando a dona Kátia chegou, eu conversei com ela que, olha, a gente vai tratar, eu não garanto que você vai ficar 100%, mas se você fizer o que eu estou pedindo, o que eu estou orientando, eu tenho certeza que a senhora vai melhorar demais. Então, a senhora tá disposta? Aí ela olhou assim pra mim com aquele olho assim, né? Aí ela falou assim, eu quero ficar boa dessas dores, doutor. Eu falei, então tá bom. Então, vamos lá. Vou prescrever esse remedinho aqui pra senhora. E aí eu prescrevi um remédio pra ela tomar, alguns remédios pra ela tomar, porque ela precisava tomar remédio. A dona Kátia era diabética e hipertensa. E aí a gente solicitou ali todos os exames de sangue dela, novamente para ver como é que tava, viu o que tinha ali de deficiência de vitamina, como é que tava a glicemia, como é que tava o colesterol, entre outras coisas, os marcadores inflamatórios e os fatores de imunidade, para poder ver o que tinha. Então, não tinha nada que preocupasse a respeito de artrite, para fazer com que ela tivesse dores nas articulações, nem tinha fatores que chamassem atenção para lúpus ou outras doenças reumatológicas. Então a gente seguiu aí com um tratamento onde a gente fez medicação para dor, a gente fez suplementação das vitaminas que eram necessárias, suplementação de minerais também. Falei com ela, ó, a senhora precisa perder peso, então a gente vai ter que conversar com uma nutricionista e eu preciso que a senhora converse também com a psicóloga da equipe, porque a senhora precisa parar de comer coisas que vão provocar inflamação no seu corpo, porque senão o que vai acontecer? A gente vai tratar, a senhora vai melhorar, depois vai voltar a sentir dor. E aí ela ficou me enrolando. Ela ficou me enrolando. Mas aí a gente começou a fazer o tratamento da dona Kátia com acupuntura. Começamos a fazer os bloqueios. Fizemos onda de choque. Você pode até me perguntar assim, doutora, mas tem que fazer tudo isso? Nem sempre, tá? Como eu falei pra você, o caso dela, ela tinha muitas coisas. Ela tinha fibromialgia, ela tinha lesão muscular, ela tinha lesão tendinha, ela tinha lesão óssea, né? Além de outros fatores metabólicos aí que influenciavam. Então,
nem todo mundo precisa fazer tudo isso. Às vezes tem gente que faz isso e faz mais um pouco. Então, cada caso é um caso. Isso é importante sempre avaliar. Mas, no fim das contas, depois de 2 semanas, Dona Kátia estava se sentindo bem melhor só com os tratamentos e as medicações. E aí, ela começou a se empolgar. Ela falou, agora, doutora, tô feliz, estou empolgada, vou começar a dieta. Ela conversou com o nutricionista e aí o nutricionista passou uma dieta para ela. Dona Kátia conseguiu perder 10 quilos num período aí de 5 meses. Depois ela conversou aí com o fisioterapeuta também para poder ajudar na parte da postura, que também era um fator perpetuante para as dores que ela sentia na região da coluna, né? Então, a gente tratou ali, a gente tirou as dores, a gente fez a analgesia. Mas, se não mudar a postura da coluna, a tendência é que depois de um tempo ela volte a sentir dor. Então, por isso, a Dona Kátia ter feito a parte dela foi tão importante para que houvesse realmente uma melhora da dor. Uma coisa que me deixa bastante chateada, sabe o que é? É quando a pessoa chega e fala pra mim, mas eu já tô velho demais pra tratar essa dor. Desde quando se é velho pra ter qualidade de vida? Me diz, desde quando? A gente tá num momento que, graças a Deus, tantas coisas aí evoluíram na tecnologia e na medicina para proporcionar um envelhecimento saudável. E eu faço parte desse time que quer te dar um envelhecimento saudável. Se você já chegou lá na terceira idade, então eu quero te proporcionar qualidade de vida neste momento. E sim, é possível. Claro, eu já falei, quanto mais tempo você passa para começar a tratar a sua dor, mais esforços serão necessários para que a gente tenha aí um bom resultado. Mas isso não é impossível. E, na pior das hipóteses, se a gente não tira a sua dor, a gente alivia ela. Você diminuir 50% da sua dor. Imagina, pense a dor que você está sentindo agora. Ou a dor que sua mãe e o seu pai estão sentindo. Você pensa em diminuir isso em 50%. Não é um alívio, não é um conforto, isso não é bom, isso é bom demais. O simples fato de você conseguir sair da cama e conseguir estar na cozinha e conseguir fazer uma comida, se você gosta de fazer comida, ou então conseguir ficar sentado com os seus netos ou filhos assistindo um filme na televisão, isso é muito bom. Você conseguir sair para almoçar no restaurante, isso é qualidade de vida. E claro, eu não estou sozinha nesse processo. A gente tem toda uma equipe para poder melhorar cada aspecto da sua vida. Mas esse é o nosso propósito. E sabe a Dona Kátia lá? Pois é, quando ela me procurou, sabe o que ela queria? Sabe por que ela me procurou? Porque ela queria fazer a sua viagem de cruzeiro com as amigas. E ela me procurou e falou que queria sarar para poder viajar. E aí, você acha que ela conseguiu viajar ou não? O que você acha? Dona Kátia conseguiu viajar. E sabe para onde que ela foi? Ela foi para o Rio de Janeiro e fez o seu cruzeiro, desceu ali em todo o litoral, foi até a Argentina conhecer um local que ela morria de vontade de conhecer, fez uma coisa que ela morria de vontade de fazer, que era fazer uma viagem de cruzeiro com as amigas. Então, imagina só a minha alegria em poder proporcionar isso para Dona Kátia. Se ela ficou feliz, eu fico mais feliz ainda. Outra frase que eu escuto bastante é quando o paciente chega falando assim para mim, mas eu já fiz vários tratamentos e nada funciona. Nesse caso, então, eu te pergunto algumas coisas. Primeiro, você fez seu tratamento até o final? Hein? Me fala sinceramente se você fez seu tratamento até o final. Por quê? Porque a tendência natural do ser humano é desistir nos primeiros obstáculos.
E como eu falei para você, o tratamento não consiste simplesmente em tomar os remédios que eu passei e nem ir lá no meu consultório fazer os procedimentos. Isso inclui a sua parte, o seu empenho. Quando você começa um tratamento, às vezes, no início você não tem bons resultados. Às vezes isso demora um pouco para começar a melhorar. E aí, se você pensar logo assim de cara, não tá melhorando, não vai adiantar. Esse tratamento não deu certo para mim. Parei. Ponto. Às vezes, não é que o tratamento não foi bom para você, às vezes é só porque não houve persistência por tempo suficiente para que esse tratamento começasse a fazer resultado. Ou não houve, talvez, um cuidado de adaptação desse tratamento para que ele pudesse ter resultado para você, né? E aí eu vou bater mais uma vez naquela tecla que eu falo sobre como é importante você me dar o feedback do que você está sentindo, o que você está achando, quais são as dificuldades que você está sentindo. Porque eu não consigo pensar no que a gente consegue adaptar se você não me falar durante esse processo. Outra pergunta que eu te faço: houve um plano de tratamento? Foi conversado com você? Quais eram as etapas? Por quê? No tratamento da dor, a gente costuma evoluir como uma escada, né? Que tem até a escadinha de medicação que a gente costuma utilizar para poder progredir para medicações mais fortes. E as escolhas que a gente vai fazendo, elas vão subindo também. Na maioria das vezes, eu quero sempre começar com o menos invasivo, com o menos intervencionista possível, antes de passar para medicações mais fortes ou para procedimentos mais invasivos, tá? Então, sempre quando a gente começa, eu falo que, o que eu penso para você agora é fazer isso, isso e isso. Opção 1, opção 2, opção 3, que vão ser feitas da seguinte forma. Se nada disso funcionar, você precisa me dar esse feedback. Por quê? Depois dessas 3 opções, ainda existem muitas outras coisas a serem feitas. E isso é o que a gente vai fazer primeiro. Então, isso faz uma grande diferença, porque eu preciso saber o que está acontecendo aí com você, para a gente poder adaptar para o que eu posso fazer para te ajudar, tá bom? E se você disser assim para mim: doutora, mas eu fiz tudo certinho, mesmo assim não melhorou, não desanime, porque é como eu falei, a gente vai subindo degraus. A primeira opção é sempre o menos invasivo, o mais fraco, até a gente ir subindo aí para medicações mais fortes, que tem tendência a ter mais efeitos colaterais, e procedimentos mais invasivos que chegam a ser feitos aí no centro cirúrgico, por exemplo. Nos casos em que não há uma melhora do tratamento, o paciente desanima no início porque não tá dando certo, para de tomar medicação, para de vir fazer as terapias, para de fazer os tratamentos que foram propostos, não me fala nada, não conversa comigo, não me dá o feedback, né, do que está sendo difícil. Não pergunta. Às vezes, as perguntas que estão ali, deixando uma pulguinha atrás da orelha, fazem uma diferença muito grande para que você se firme no tratamento que foi proposto. Às vezes, o que eu expliquei lá na nossa primeira consulta não ficou claro. Então, isso é uma dica valiosa. Pergunte. Não ficou claro? Pergunte. Mande mensagem. Tire todas as dúvidas, porque isso ajuda muito a entender por que de cada coisa que está sendo feita. Acontece muito, principalmente os pacientes mais idosos. Não entender o porquê que está fazendo exercício, não entender o porquê da fisioterapia, o porquê do acompanhamento com a psicologia, não entender o porquê de estar tomando remédio X, medicação X, né? E olha só, a minha missão é aliviar a sua dor e melhorar a sua qualidade de vida. E nada do que eu proponho é aleatório. Tudo existe um porquê, tudo existe um motivo. Durante a nossa conversa, durante o meu exame físico, eu percebi que seria bom para você. Se você não concorda, conversa comigo, me fala, que a gente entra
num acordo do que fazer, mas não fique simplesmente matando as ideias dentro da cabeça e pensando que não vai dar certo, que isso não adianta nada, porque senão a tendência é desistir no meio do caminho e aí não ter a resposta desejada. Então, vou falar para vocês a história de uma outra paciente, que é a Dona Ana. Dona Ana tem 40 anos. Ela chegou lá no consultório falando que eu era a última esperança e que estava disposta a fazer tudo que fosse necessário para ela melhorar. Então, a Dona Ana aceitou o tratamento proposto, aceitou a medicação proposta, aceitou as terapias que foram propostas. E ela fez tudo bonitinho. Dona Ana não faltava. E ela passava para mim um feedback semanal de como estava sendo a evolução da dor, utilizando aí um diário que a gente entregou para ela. Foi uma coisa linda de ver a intensidade da dor diminuindo e vendo ali a alimentação dela sendo modificada, vendo ali os hábitos de vida que ficavam sempre em branco, o que ela fez no dia, e ela começou a ocupar o dia dela com atividades saudáveis. Ela começou a fazer yoga, começou a fazer a terapia com o psicólogo, mudou completamente a alimentação dela, né? Ela começou a acompanhar com a nutricionista e mudou completamente a alimentação, aprendeu a cozinhar receitas deliciosas, que eu tive inclusive a oportunidade de provar. E aí a gente fez então de terapias com elas as sessões de acupuntura e fez as sessões de bloqueio, de tratamento aqui na clínica, foi isso que a gente fez. E depois de 3 meses, a Dona Ana falou que ela passava dias inteiros sem sentir dor. Depois que ela finalizou o tratamento regular, ela ficou retornando comigo com uma frequência aí mensal, referindo que ela tinha agora uma vida totalmente diferente e que as dores apareciam de vez em quando, e que ela notava que as dores apareciam principalmente quando tinha algum tipo de estresse em casa. Quando ela se estressava em casa, ela tinha um dia ruim, ela começava a sentir dores. Mas ela estava fazendo yoga, ela estava fazendo caminhadinhas e, no geral, ela estava se sentindo muito bem, passando vários dias sem sentir nenhuma dor. Então, diante de tudo que eu falei pra você, vamos pensar aí então quais são os passos para a gente poder ter um tratamento de sucesso. A primeira coisa, saiba que o meu pensamento para você é sempre propor primeiro aquilo que vai ser menos invasivo, que vai te provocar menos dano, e tentar avaliar a sua resposta com esse tipo de tratamento mais conservador, que a gente chama. Primeiramente, a gente vai fazer uma anamnese bem detalhada. O que é isso? É aquela conversa que a gente tem na consulta, né? A gente vai conversar e neste momento eu preciso que você abra o coração para mim e fale para mim com detalhes sobre quando começou a sua dor, o que você sente, o que você sentia, o que mudou, o que você já fez, tudo isso. Aí eu vou pedir para você rolar aqui o meu feed e dar uma olhadinha no vídeo que eu gravei sobre semiologia da dor. Por quê? Você não é médico, você não precisa saber detalhes sobre isso. Mas esse vídeo vai te ajudar muito a saber quais são as informações que você precisa me falar durante a consulta. Isso vai te ajudar muito a comunicar melhor tudo isso que tá aí dentro. E aí a gente vai então examinar, e quando a gente vai propor o tratamento para você, e eu já falei isso também, mas lembra assim, eu vou propor aquilo que é menos invasivo, aquilo que é mais conservador, a priori, a menos, claro, que a gente esteja aí de uma situação mais grave, né? Mas, no geral, a gente começa pelo primeiro ou pelo segundo degrau e depois a gente vai subindo no nível de intervencionismo, de invasividade em relação ao tratamento para você.
para que isso ocorra da melhor forma, eu preciso que você fale, que você comunique para mim. E eu também preciso comunicar para você. E é por isso que a gente fala aqui. Quando eu proponho os tratamentos, normalmente eu falo que aquilo ali é a nossa primeira tentativa. Mas se não der certo, é importante que você saiba que existem outras opções a serem realizadas depois. E para finalizar, eu gostaria de dar uma dica valiosíssima para você que está começando o tratamento da sua dor crônica. Faça uma matriz de energia. Você já ouviu falar nisso? Não? Pois então presta bem atenção, pega uma caneta e um papel para poder você anotar o que eu vou te falar agora. A gente precisa equilibrar na nossa vida coisas que são boas, que nos trazem satisfação e alegria, com aquelas coisas que são ruins, que nos deixam insatisfeitos, que exigem muito, nos estressam. E a gente não consegue anular essa matriz de coisas que nos deixam para baixo. Às vezes trabalhar estressa, às vezes ter que limpar a casa estressa. São coisas que acontecem no nosso dia a dia que infelizmente a gente não consegue apagar do nosso cotidiano, mas a gente consegue equilibrar isso. Aí é o que eu vou te falar. Como? Pega um papel, divide ele em 2 e aí você escreve aí a sua matriz de energia. Você vai colocar então do lado direito pontos que te desenergizam, que te tiram energia, que te estressam. E aí eu vou te dar um exemplo. Você aí nesse período em que vai estar começando o nosso tratamento, que vai incluir aí uma série de mudanças na sua rotina, nos seus hábitos de vida cotidianos, né? Ter que pegar trânsito, passar muito tempo ali no engarrafamento é algo que te estressa. Ter que entregar um relatório de última hora é algo que te estressa. Às vezes ter que lidar com uma pessoa, um chefe ou alguém do trabalho que isso te faz ficar mal, ou ter que fazer dieta, tá? Ter que não poder comer determinadas coisas, aí você vai lá, coloca e chega aí 4 pontos. Para esses 4 pontos que te tiram energia, você vai ter que colocar pelo menos outros 4 pontos de coisas que te dão energia, que te energizam, que te fazem bem, para poder compensar. Então, eu vou te dar um exemplo. Começar a fazer acupuntura, então você vai colocar lá que as sessões de acupuntura são algo que te dá energia, te faz bem, melhora a sua ansiedade, te faz sentir bem. Passear no parque com seus filhos, fazer um piquenique no parque com seus filhos é algo que te energiza, que te dá ânimo. Comer um bolo de chocolate específico é algo que te energiza. Fazer atividade física é algo que te energiza. Claro, pense no seguinte: o exercício físico, ele tá aqui no ponto que energiza, mas ele também pode ser o contrário, ele pode ser algo que te desenergiza. Então, por isso que para cada pessoa isso vai variar, você precisa conseguir equilibrar. O 5º ponto, então, que te energiza pode ser o seu momento com Deus, seu momento de oração, de leitura bíblica. Isso é algo que te faz bem, que te faz ficar mais animado. E ao longo de uma semana ou ao longo de um mês, essa listinha das coisas que tiram energia, ela tem que estar equiparada com coisas que te dão energia, para isso fazer com que você não desanime ao longo do seu percurso, ao longo da sua jornada, para que você não perca o foco em onde você quer chegar. Essa matriz de energia me ajudou muito em um momento da minha vida onde eu estava precisando fazer uma autoavaliação, descobrir quem eu sou, qual o meu propósito de vida. Se você gostou dessa ideia da matriz de energia e você quiser o meu arquivo em PDF, entra lá no Instagram, manda para mim um direct falando que você quer o modelo de matriz de energia, que é super simples, mas eu tenho um prontinho para te dar e eu envio para você com o maior prazer. E não deixa de compartilhar isso com alguém que precisa ouvir isso tudo que a gente falou, ou que precisa fazer a sua matriz
de energia. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero de coração que você tenha gostado, que essas dicas tenham te ajudado. E deixe aqui o seu comentário se você gostou, o que você gostaria de acrescentar. Se você tem alguma dúvida, vai ser um prazer te responder, tá bom? E até a próxima. Fiquem com Deus.